Nos últimos dias circulou um boato na internet sobre o uso de acetato de uranila, que é um corante utilizado em microscopia, que estaria causando contaminação ambiental e que isso configuraria uma tragédia no cenário brasileiro. Mas será que isso é verdade? Bom, o boato em questão eu particularmente achei um pouco nebuloso, porque faz uma salada de conceitos ali, umas correlações que não fazem muito sentido, mas se eu interpretei corretamente, parte ali do pressuposto, né, sustenta os seus argumentos baseados em uma tese de doutorado sobre contaminação ambiental que realmente existe. Eu encontrei, eu li, e é aí que mora o problema, né? Quando um assunto de alta complexidade é interpretado sem a compreensão necessária, o fato pode ser retirado de contexto e distorcido. O objetivo dessa tese citada, que inclusive é uma tese bem interessante, foi até premiada, mas de modo bem resumido, é avaliar se existia contaminação por metais traço ou antimicrobianos nas bacias hídricas do Rio de Janeiro, para tentar entender se essa contaminação poderia favorecer a co-seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos que poderiam estar indo para o sistema de distribuição de água público. E, de fato, nesse estudo foi identificada a presença de alguns metais pesados, dentre eles o urânio, nas águas não tratadas. A hipótese levantada pelo autor é que esse urânio tem a origem natural de depósitos geológicos da região, o que faz total sentido porque o urânio é um elemento de origem natural, ele está presente naturalmente no meio ambiente. Como não tem mina de extração no local onde foi feito o estudo, então tudo corrobora para que de fato a origem seja natural. E novamente, isso foi na água não tratada. Na água tratada não foi identificado traços do urânio, o que significa que o sistema de tratamento é efetivo, ou então que a proporção é tão ínfima que realmente acaba diluindo e ficando indetectável. Portanto, em nenhum momento o autor falou que esse urânio tem origem de algum descarte de laboratório inadequado ou de qualquer outra fonte artificial que possa ter contaminado aquele ambiente. E realmente, sim, o urânio é um metal tóxico, inclusive a toxicidade química dele é mais perigosa do que a toxicidade radiológica, mas isso não é extrapolado pelo autor nesse trabalho. Bom, e a partir daí o boato começa a adotar um caminho que diverge completamente da tese, já começa a se embaralhar com outras coisas. Então, por exemplo, porque o urânio foi titulado no laboratório de microbiologia, que esse material é descartado sem controle nenhum, que as universidades usam de modo indiscriminado, disseminado o acetato de uranila, que isso espalha no ambiente, contamina o Rio de Janeiro, vai contaminar as creches, que é manipulado muito próximo de uma creche, que um lugar vai ter obra no ar-condicionado, aquilo vai fazer uma aspersão de urânio e vai contaminar o rio, que vai virar Chernobyl, que somente químico pode manipular esse tipo de material. Gente, nada disso tem respaldo técnico. Indo aos fatos, tá? Primeiro, eu acho que teve uma confusão ali com relação ao método analítico utilizado pelo autor da tese. Tá? Então, quando eles fizeram a amostra da água para ver se tinha urânio, tá? Eles não fizeram titulação de urânio, nem manipulação, nada disso. Eles fizeram uma análise instrumental com espectroscopia, tá? Para detectar se tinha traço natural do elemento ou não. Tá? Então, você detectar a presença do elemento não quer dizer que você está manipulando urânio, concentrando, titulando ou descartando de modo inadequado. E também não tem evidência nenhuma de que estaria tendo uma contaminação no Rio de Janeiro causado pelo descarte desse material, nem nada disso. A pesquisa em questão não tem nada a ver com essa afirmação. O que eles falam, né, com relação à concentração de urânio natural nas bacias hídricas que vem de origem de depósitos geológicos, é isso que é afirmado. Tá? E, novamente, isso na água não tratada. Na água tratada, simplesmente não se detectou esse tipo de agente contaminante. Agora, sobre o acetato de uranila, que não tem correlação nenhuma com a tese citada, mas que foi citado no boato. Sim, laboratórios de microscopia utilizam essa substância como corante, principalmente para microscopia eletrônica, mas a concentração, né, de material radioativo é extremamente baixa, tá? E a emissão de radiação por essa substância é muito pequena, tá? Bem pequenininha. O urânio é mais problemático pela toxicidade química do que pela toxicidade radiológica. Naturalmente, por se tratar de uma substância química, ele é utilizado sob normas de segurança, tanto para manipulação quanto para descarte. E o nível de emissão de radiação dele é muito baixo, a ponto de ele estar categorizado no nível de isenção pela Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Então, isso quer dizer que ele não é considerado um material de risco radiológico significativo, tanto que o uso dele é permitido e regulamentado.
A manipulação e o preparo desse corante pode ser realizado por qualquer profissional habilitado no laboratório. Pode ser um biólogo, pode ser um químico ou qualquer outro profissional, porque essa substância é um reagente, então é um preparado ali numa concentração específica que é utilizada para um fim específico. Não é urânio enriquecido, metálico ou de alto risco. E a afirmação de que a manipulação desse material é feita a menos de 200 metros de uma creche também não tem muita relevância, porque esse material ele não dispersa dessa maneira, ele não chega no ambiente externo. E a radiação menos ainda, né? Porque a concentração de material é muito pequena e se realmente houvesse algum risco radiológico, estaria mais relacionado aos operadores ali, né? Aos pesquisadores que manipulam a substância, então seria mais um risco ocupacional do que um risco público. Querer comparar esse cenário com Chernobyl é de uma magnitude incomparável, porque o desastre de Chernobyl não foi causado meramente pela presença de urânio no ambiente, mas sim porque foi um acidente nuclear catastrófico, em que a gente teve a dispersão de resquícios da quebra do urânio, que são elementos altamente instáveis, muito radioativos e muito tóxicos, como iodo radioativo, césio radioativo, estrôncio radioativo. Então, a gente querer comparar uma coisa com outra é a mesma coisa que eu comparar uma garoa passageiro com um furacão Katrina. Por fim, o que realmente precisa de atenção é a propagação de informação distorcida, informação falsa sobre radiação e sobre risco nuclear. E isso sim é terrorismo radiológico, termo reconhecido pela Agência Internacional de Energia Atômica. Porque, como se trata de um risco invisível, isso pode realmente gerar medo, pânico e impacto social real. Cabe lembrar que ciência exige contexto, proporção e responsabilidade, que é o que falta quando nós temos narrativas do estilo alarmista. Então, cuidado com o conteúdo que vocês consomem.